Olá, pessoal. Vamos iniciar nossa aula de língua portuguesa. Esta semana trazendo conteúdo de literatura, ok? Há algum tempo atrás, a gente já começou a estudar um pouco sobre a escola literária Trovadorismo, né? Já passamos para vocês aí sobre o contexto, o que é o trovadorismo, né? Algumas características gerais assim. Hoje nós vamos trazer análises de textos. Vamos estudar a literatura propriamente dita, né? Porque a literatura é o texto. É claro que a gente precisa entender um pouco do contexto social da época, né? Só relembrando aqui, o trovadorismo ele teve início no século XII. Então a gente tem aí uma era medieval, né? Então, como principal característica, a gente tem no contexto social uma sociedade feudal. Então, reina e acontece aí o feudalismo. O que é o feudalismo? Eram os senhores de terras, os grandes proprietários e donos, assim, quem mais governava e quem mais tinha poder, né? Porque ter bens era ter poder também. Então, existiam os senhores feudais e, em contrapartida, os vassalos, né? Os vassalos eram assim chamadas as pessoas que serviam aos senhores feudais. Então, o vassalo aí está categorizado na linha da sociedade mais pobre, né? Que não tinha bens. Nascia-se vassalo, morria-se vassalo. Toda a sua linhagem aí ia continuar sendo pobre. E os senhores feudais continuariam sendo ricos, né? Aquela velha história. Então, a gente tem aí uma sociedade que era bem dividida, né? E que nesse contexto, poucas pessoas sabiam ler e escrever. Então, a gente tem os trovadores, era quem escrevia as poesias, as músicas, porque a poesia naquela época era cantada, por isso que são as cantigas, que a gente tem a produção literária da época. Então a gente tem o trovador, que é quem escrevia, e o jogral era quem executava, quem cantava a poesia para os grandes, para os reis, dentro das cortes, etc. Tá bom? Vamos começar então falando um pouquinho das cantigas, relembrando também um material que a gente já tinha passado para vocês. As cantigas eram as poesias, né, que era acompanhada por instrumentos musicais e às vezes até por dança. E eram as cantigas trovadorescas, a denominação, concedida aos textos poéticos da primeira época medieval. Em geral, eram músicas cantadas em coro e por isso recebe o nome de cantigas. E elas eram divididas pelo menos em duas partes. As líricas, lembra que eu expliquei em sala o que é o lirismo, né? Lira vem de um instrumento musical chamado, ou lírica vem de um instrumento musical chamado lira, que é exatamente um som mais melancólico, né? Como se fosse assim um choro, um sentimento. Por isso as cantigas líricas, elas vão falar de amor e nesse caso aí de amigo, que também vai ser um namorado. A gente vai ver mais na frente. Então, cantigas líricas, que vem dessa expressão emocional, elas são subdivididas em cantigas de amor e cantigas de amigo. E as cantigas satíricas, o que é uma sátira, né? Por que esse nome satírica? Vem de sátira. Uma sátira é como se fosse uma crítica que você faz, zombando, ironizando, é como se você desse assim uma alfinetada numa pessoa, certo? Você está satirizando, você está criticando ela, às vezes de forma direta e às vezes de forma indireta. Então, as cantigas satíricas, elas também são subdivididas, tem dois tipos. As cantigas de escárnio e as cantigas de maldizer. A gente vai ver também a diferença, beleza? Então, nós temos dois tipos de cantigas, cantigas líricas e cantigas satíricas. E dentro das líricas ainda tem duas subdivisões,
cantigas de amor e de amigo, e dentro das satíricas, escárnio e maldizer, beleza? Aqui a gente vai relembrar as características das cantigas de amor, né? Que é a primeira cantiga lírica. As cantigas de amor, ela tem o texto em primeira pessoa, o eu lírico masculino. Alguém lembra o que é eu lírico? O eu lírico é a voz do texto, né? Às vezes quem está escrevendo é uma pessoa, é um tipo de pessoa completamente diferente do que aquele texto conta. Eu poderia, por exemplo, eu, enquanto mulher, escrever um poema em que eu sou um homem ou que eu sou uma criança, né? Gosto de brincar e fazer isso. Aí você vai pensar que eu sou uma criança se você só ler o texto. Então, o eu lírico é a voz do poema, tá? Que é diferente de quem escreve, beleza? Então, o eu lírico, sempre esse texto ele vai ser um eu lírico masculino. Ele vai representar um ambiente palaciano, cortês, né? Então, é dentro daquela atmosfera já de alta nobreza. Assume posição de vassalo, dirigindo-se à mulher amada como senhora. Eu não falei que o vassalo era quem servia aos senhores feudais? Então, ele está explicando o seguinte. Quem escreve o poema, a voz do poema, que vai estar representada no poema, é de um vassalo que vai falar de um amor que ele sente por uma senhora dentro da corte. Uma senhora que para ele esse amor é inatingível, é inalcançável. Não tem, dentro daquele contexto social, como ele conseguir o amor de uma mulher de alta nobreza, sendo ele um vassalo. Então ele lamenta, ele deseja uma mulher impossível, né? E aqui é o próximo ponto. A mulher é um ser inatingível, figura idealizada, um amor platônico. Alguém já ouviu essa expressão, amor platônico? Não lembro se eu cheguei a mencionar em sala. O amor platônico vem do filósofo Platão, por isso que ganhou esse nome, que Platão diz o seguinte, que tem amores que eles são idealizados, a gente só imagina, só sente, só ama, só se lamenta, ai, como eu queria amá-lo, como eu desejo isso, mas a pessoa não sabe que você ama, né? E esse amor também não vai se realizar. É um amor só sentido, só idealizado, perfeito só porque é na sua cabeça, porque ele não se realiza, ok? Então é um amor platônico, um amor que esse vassalo não vai conseguir. Então ele olha aquela mulher nobre, linda, perfeita, passando pela corte e ele escreve seu amor por ela, mas não se realiza, né? Então essas são as características das cantigas de amor, beleza? Vamos analisar um texto de cantiga de amor. Vou ler para vocês. Só um minuto que eu vou tomar água. Então, iniciando aqui a leitura, pessoal. Quantos o amor faz padecer, penas que tenho padecido, querem morrer e não duvido que alegremente queiram morrer. Porém, enquanto vos puder ver, vivendo assim eu quero estar e esperar e esperar. Sei que a sofrer estou condenado, e por vós cegam os olhos meus. Não me acudis, nem vós, nem Deus, mas se, sabendo-me abandonado, ver-vos, Senhora, me for dado. Vivendo assim, eu quero estar, e esperar, e esperar. Esses que veem tristemente, desamparada sua paixão, querendo morrer, loucos estão. Minha fortuna não é diferente, porém eu digo constantemente, vivendo assim eu quero estar, e esperar, e esperar. Vejam aí, né, que no geral a gente poderia dar uma interpretação de que é alguém que sabe, que ama, que sofre, padecer é o mesmo que sofrer, né? Então ele já começa dizendo que quantos o amor faz padecer, penas que eu tenho padecido. Então ele mesmo já sabe que o amor faz alguém sofrer porque ele sofre, né? Então voltando aqui às características
Deixa eu ver se eu sei mexer no aplicativo. Ai, não queria fazer isso. Deixa eu ver. Vou cortar isso. Pronto, tá continuando. Eu tive que fazer umas Pronto, eu tive que fazer umas mudanças aqui para poder tentar mexer, né, para vocês. Aqui, ó, então, das características que a gente viu da cantiga de amor. A primeira é analisar se é um eu lírico masculino, por exemplo, né? Aqui ele diz assim, ó, penas que tenho padecido, né? Também não. Então, eu tive que tentar virar aqui um pouco o vídeo para tentar fazer umas marcações para vocês. A gente vai tentar agora analisar o texto sobre as características da cantiga de amor, ok? Então, primeiro, eu acho que uma que dá para eliminar logo e dizer que é uma cantiga de amor é se o eu lírico for masculino, né? Esse eu lírico aqui é masculino, como é que eu vou identificar isso? Primeiro, ele está se referindo a uma mulher, né? Nessa segunda estrofe, além de a gente constatar que ele está se referindo a uma mulher, a gente vai ver que ele usa o verbo no masculino. Por exemplo, sei que estou... Aqui, ó. Sei que a sofrer, estou condenado. Se fosse uma mulher falando, se fosse um eu lírico feminino, ela diria, sei que a sofrer, estou condenada. Mas aqui eu percebo que a voz que fala no poema é de um homem, né? Então o eu lírico aqui é masculino, já temos uma característica da cantiga de amor. E quando ele se refere a quem ele
está falando, ele diz assim, ó: ver-vos, senhora, me for dado, né? É claro que, para a linguagem da época, se vocês forem encontrar o texto original, ele não é escrito assim, pessoal. Não é. Por exemplo, naquela época, a linguagem era o galego-português, não era o português que conhecemos hoje. Esse texto aí ele está traduzido. Então, é um português, mas com influências de outro idioma. Não está o português original de hoje. Então, por exemplo, naquela época, senhora e senhor era escrito igualmente, só senhor. Então, se dissesse senhor no texto, era porque estava falando senhora, provavelmente, também. Ok? Então, aqui a gente percebeu que é um eu lírico masculino se referindo para uma mulher. Né? Por que para uma mulher que se podia ser senhor, tanto faz homem ou mulher? Porque ele está se referindo, já dá para perceber que é um vassalo falando de alguém da nobreza, que é uma característica da cantiga de amor, não é? Então é alguém de nível inferior falando com alguém de nível superior. Ele trata de senhor, então ele tem aquela reverência, né? Então aí a gente já tem as características que denotam que nós estamos falando sim de uma cantiga de amor, ok? E a interpretação, no geral, a gente consegue ver o quê? A gente consegue perceber, a gente consegue perceber que é um amor cortês, palaciano, né? Porque tá falando de uma senhora, de alguém da nobreza. O lírico masculino, o texto está em primeira pessoa, é ele sempre, eu tenho, eu sofro. E aí ele tá falando de um amor inatingível, pessoal. O amor aí que ele tá falando é só sofrer. Ó, o amor me faz padecer, eu tenho padecido, vivendo assim, eu quero estar e esperar, e ele vai morrer esperando, né? Porque esse amor é inatingível, inalcançável. E ele continua a repetir que ele vai vivendo assim, eu quero estar, esperar. Então aí a gente tem uma noção clara do que é a cantiga de amor. É cantar um amor, é declarar um amor a alguém que ele não pode amar, que ele não terá. Então ele só tem olhar para ela, esperar por ela, vê-la passar, sentir o perfume, como em outros poemas tem, né? E quem foi que escreveu esse poema? João Garcia de Guilhardi. Sempre lembra de ver o autor, pessoal, tá? Essas letrinhas pequenas. Vamos falar de outra cantiga? Vamos. Cantiga de amigo também pertence ao lírico, ok? Cantiga de amigo também em primeira pessoa, que não está escrito, mas é, ok? São apresentadas em forma de diálogo. Por quê? Não é porque uma pessoa fala e a outra responde necessariamente, não. É porque parece que está falando com alguém. Por exemplo, a gente vai ver aqui que o eu lírico é feminino, então é sempre uma mulher que fala. E mulher escrevia na era medieval? Não escrevia. Então era um homem que escrevia, mas ele escrevia como se fosse uma mulher. Então a voz do texto é feminina, ok? Então a voz do texto é sim de uma mulher, é feminina. Ele fazia essa representação para mostrar que a mulher, ela falava para Deus, né? Porque era uma época muito religiosa, fortemente assim. Ou para Deus, Deus, cadê o meu amado? Cadê ele? Não sei o que, traga de volta. Porque naquela época também tinha as guerras, né? Tinha as cavalarias, tinha as convocações em que os vassalos, os pobrezinhos, eles tinham que ir defender os senhores feudais. Então aqui apresenta um cenário ligado à natureza, ao campo, às árvores, aos rios, às flores e a esse meio rural. Por quê? Porque quem falava eram as pessoas pobres, eram as pobrezinhas das vassalas, era aquele meio rural, aquelas pessoas simples. Então apresenta esse cenário
em que ela vivia, né? E aí ela tem uma linguagem simples, com marcas de oralidade. Por vezes apresenta refrão. O que é um refrão? É que às vezes no final de cada estrofe ela ia se repetindo, certo? Ia repetindo o mesmo verso, dizendo na primeira estrofe, na segunda, é isso, construir um refrão, né? Ou então um conjuntinho de versos que ela ia repetindo durante o poema, ok? A mulher sofre pela partida, tá escrito errado aí, tá? Pela partida do amigo. Veja que amigo está entre aspas, porque eu queria chamar a atenção de vocês para a palavra. Não é amigo, é namorado ou amante. Então, na verdade, quando ela trata dessa palavra amigo, ela está falando de uma pessoa que ela ama. Ou era um noivo, ou era um namorado, ou era alguém que ela já tinha um relacionamento, né? Então, não era amigo como a gente conhece hoje, não. Era namorado, mas ela tratava pela palavra amigo. Então, era uma mulher pobre do campo, do meio rural, que fazia esse poema. É o eu lírico, tá? Quem escrevia era um homem. Mas o eu lírico era de uma mulher que estava escrevendo, se lamentando ou pedindo a volta do seu amado, que partiu, ok? Vamos ver se na análise a gente consegue identificar essas características. Ondas do mar de Vigo. Vigo é um lugar, veja que está escrito com letra maiúscula, certo? Então pesquisei, é o nome de um lugar. Ondas do mar de Vigo, porventura vistes meu amigo? Ai Deus, ele voltará logo? Ondas do mar conturbado, porventura vistes meu amado? Ai Deus, ele voltará logo? Porventura vistes meu amigo, por quem tanto suspiro? Ai Deus, ele voltará logo? Porventura vistes meu amado, por quem tenho tanto cuidado? Ai Deus, ele voltará logo? Então veja, esse amigo aí não é um amigo, é um namorado, né? É alguém que ela quer de volta, que ela quer que volte para poder seguir a vida dela. Às vezes é um noivo, às vezes é um namorado, é alguém que está prometido para ela, ok? Então veja que o eu lírico aí é feminino, né? Que ela está em busca do amor que partiu, né? Não está ao lado dela. E veja que ela cria um diálogo com quem? Com Deus, né? Ela pergunta a Deus: ai Deus, ele voltará logo? Então ela cria um refrão nesse ai Deus, ele voltará logo. Ela repete em todas as estrofes, certo? Cria um refrão, conversa com Deus, porque ela está se dirigindo a alguém, vai conversando, como se esperasse uma resposta, né? E quisesse ter essa certeza. E aí é uma voz feminina falando para uma voz masculina. Eu acho que não existia ainda algumas, não que eu saiba, cantigas tipo de homossexualidade. Então, se está pedindo por um amado, geralmente é uma mulher. Se está falando de uma senhora, geralmente é um homem. Então, tem essa heterossexualidade na poesia trovadoresca. Então, você já sabe que se está pedindo pela amada, quem está pedindo é um homem. Se está pedindo pelo amado, quem está pedindo é a mulher. Ok? Então, é uma voz feminina, confirmado. Todas as características das cantigas de amigo. Beleza? Tá dando para entender? Se não der, volta um pouquinho. Ou então anota no caderno uma pergunta e manda para mim, tá bom? Vamos continuar. Agora nós vamos falar das cantigas satíricas. Também são duas, a de escárnio e a de maldizer. Qual a diferença se as duas elas irão criticar? Só que a cantiga de escárnio, o que ela faz? Ela usa trocadilhos, ela critica de forma indireta. Como assim? Ela não menciona o nome do alvo dela. Ela não diz, né? Ela diz outra coisa, ela diz senhora, ela diz senhor, ela diz o dono de terras, mas ela não diz o nome. Ela usa ironia, sarcasmo,
ambiguidade, etc. Então ela começa meio que se esquivar, se esconder atrás da crítica, mas ela critica, tá? Então ela faz uma crítica, é forte a crítica. Tem uma cantiga de escárnio que é de um cara que ficou devendo ao outro, né? Que fez um trabalho e não pagou. Aí ele vai o tempo todo cobrando, né? Cobrando esse dinheiro que nunca veio. Mas não diz o nome, então é de escárnio, né? Então essas são as características de escárnio. Vamos ver no texto que fica melhor de perceber. Olha aí o texto. Ai, dona feia, foste-vos queixar, que nunca vos louvo em meu cantar, mas agora quero fazer um cantar em que vos louvares de qualquer modo. E vede como quero vos louvar, dona feia, velha e maluca. Dona feia, que Deus me perdoe, pois tendes tão grande desejo de que eu vos louve. Por este motivo, quero vos louvar já de qualquer modo. E vede qual será a louvação. Dona feia, velha e maluca. Dona feia, eu nunca vos louvei em meu trovar, embora tenha trovado muito, mas agora já terei um bom cantar, em que vos louvarei de qualquer modo, e vos direi como vos louvarei, dona feia, velha e maluca. Então, o que aconteceu? O que é um louvor? É um cantar para alguém, né? É um cantar. Então, ele está falando aqui de alguma senhora, alguma mulher, que começou a reclamar porque ele não fez nenhum poema, nenhuma trova, né? Que trova seria o poema do trovadorismo, do trovador. Não fez nenhuma trova, não fez nenhum cantar, nenhum louvor para ela. Mas, ou seja, só cantava as bonitas. É alguém que reclamou, só faz poesia, só faz música para pessoa bonita, o cara que fala de mim, o cara que fala disso, daquilo. E ele zombando, né? Fazendo esses trocadilhos, que ele não está louvando, ele está denegrindo. Então ele diz assim, tá bom, pois eu vou louvar você, eu vou fazer um cantar para você, dona feia, velha e maluca. Então ele fez um cantar para ela, mas xingando, né? Então aí é uma crítica. Aí é uma crítica que ele faz, né? Então é uma cantiga de escárnio, ele não diz o nome, ele só chama ela de dona feia. E começa a reclamar e a criticar ela. Tá bom, você não queria um poema assim? Pois tá aqui, feia, velha e maluca. E fez, né? Então aí tem as características da cantiga de escárnio, tá bem? Vamos ver a outra cantiga satírica? A outra cantiga satírica é a de maldizer. A cantiga de maldizer, ela tem essas características. Linguagem desbocada, crítica direta. Se a de escárnio era indireta e não dizia o nome, a direta ela menciona o nome do alvo, né? Ele faz zombaria e difamação, então pega pesado mesmo para poder acabar com a imagem da pessoa. E usa palavras de baixo calão, inclusive muitos palavrões. Pessoal, eu tive muita dificuldade de encontrar um texto que eu pudesse ler para vocês, mas não que a gente não possa ler, claro, é literatura, a gente precisa conhecer a literatura da época. E depois vocês podem pesquisar aí quais são as cantigas de maldizer, que vocês vão ver o tipo de palavras bem de baixo calão mesmo, bem chulas, bem fortes, que são ditas nessa cantiga. Mas eu tentei encontrar um aqui um pouco mais leve para fazer a leitura e análise com vocês, tá bom? Vamos lá. Quem a sua filha quiser dar uma profissão que possa prosperar, há de ir a dona Dominga, que lhe saberá bem mostrar, e vos direi o que lhe fará. Antes de um mês lhe ensinará como saber bem fornicar. E já a vejo a ensinar uma filha sua, e quem observar bem suas partes pode afirmar isto, que de Paris até aqui
Não há mulher que rebole melhor. Aí você vai dizer, não vejo tão forte não. Tá, como eu falei, eu escolhi uma bem leve. Mas mesmo sendo leve, o que está criticando aqui? Qual é a crítica? Ele está reclamando, né, difamando uma mulher chamada Dona Dominga. E diz aí para a sociedade toda que quem quiser que ensine uma profissão que prospere, ou seja, vai ganhar muito dinheiro, vai se dar muito bem, pode procurar a Dona Dominga, que ela ensina a sua filha a quê, pessoal? A fornicar, ou seja, a fazer sexo, né? É isso mesmo, fazer sexo. Então, estava ensinando uma profissão. Que profissão é essa? Aquela profissão com P. Mas, para a época, era chamada de meretriz. Meretriz é o mesmo que prostituta. Então, ele está dizendo aí que Dona Dominga é uma prostituta e que ensina sua filha a ser também. Então, veja como ele está difamando essa mulher. Se ela é ou não é, eu não sei, mas ele está dizendo para toda a sociedade que Dona Dominga é uma prostituta e ainda é uma cafetona, né? Então veja, o que a cantiga de maldizer faz? Difama, critica, usa palavras de baixo calão, né? Aqui poderia ter palavras bem pesadas, tem umas cantigas que tem. E aí ele está dizendo, né, que de Paris até aqui não vai ter mulher que rebole melhor. Ou seja, ela vai ser uma excelente prostituta, né, uma excelente meretriz. Então, é isso. Vamos recapitular aqui, ok? Nós vimos que as cantigas, elas são divididas em duas. A primeira, cantigas líricas. E as cantigas líricas, elas têm mais duas, né? Que são de amor e de amigo, ok? E a outra cantiga que é dividida são as satíricas, que fazem críticas, sátiras, que são divididas em escárnio e maldizer. Então, a gente analisou cada uma dessas cantigas para poder preparar vocês, né? Aqui eu tenho as referências dos sites que eu andei procurando, as cantigas, para poder procurar elas traduzidas. Vocês vão encontrar também na linguagem original, mas alguns sites trazem a tradução e aí fica mais fácil de estudar, né? Mas é bom também conhecer o texto na sua forma original. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco mais o que foi o trovadorismo e essa produção literária. Que tipo de poema eles escreviam e por quê? Como tinha as classes também da sociedade da época. Beleza? Então, amanhã eu disponibilizo a atividade para a gente exercitar nosso conhecimento sobre esses textos. Tá bom? Um abraço e até mais.